The Chicago Bulls pick Michael Jordan. You've got a great opportunity to step in there and win a city that is crying for a winner. Perhaps you can turn that Bulls thing around. What do you think? Hopefully, I can go in and contribute and maybe turn it around. I'm looking forward to it. Jordan chegou a Chicago sem títulos, sem fama mundial e sem imaginar que poucos anos depois seria conhecido simplesmente como o maior jogador de todos os tempos da NBA. Antes de 6 campeonatos, antes das enterradas históricas, antes do The Last Shot, existiu um novato que entrou em uma franquia desacreditada e fez todo mundo perceber que algo diferente estava acontecendo. E o mais impressionante é que Michael Jordan não precisou esperar anos para dominar a NBA. O impacto começou praticamente no primeiro jogo. Hoje a gente vai voltar no tempo para reviver a incrível temporada de estreia da lenda Michael Jordan. Como o novato conseguiu transformar completamente o Chicago Bulls, conquistar a liga inteira e dar os primeiros passos rumo ao maior legado da história do basquete. Eu sou o Leonardo, galera, vocês estão no canal Hora do Basca. Bora falar de história, bora falar da lenda Michael Jordan e o seu primeiro ano na NBA, ou seja, a sua temporada de novato, a sua temporada de calouro. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Let's go! O nome Michael Jordan é sinônimo de grandeza, mas toda a lenda tem um começo. Muito antes dos campeonatos, dos prêmios de MVP e dos momentos que marcaram para sempre a história da NBA, existiu um jovem novato que simplesmente entrou em quadra e mudou o jogo instantaneamente. Nesse vídeo a gente vai voltar, exatamente para esse momento, a temporada de estreia do Michael Jordan na NBA. Como ele conseguiu transformar o Chicago Bulls, devolver a esperança para uma franquia desacreditada e virar uma sensação mundial em apenas um ano. É isso mesmo que vocês ouviram, em apenas um ano. Fica até o final do vídeo porque essa é a história da temporada de calouro que deu início ao maior legado da história do basquete. Antes de Michael Jordan chegar no Chicago Bulls, a franquia vivia um dos momentos mais difíceis da sua história. O Bulls estavam longe de ser um time vencedor, praticamente não brigavam por nada importante, e o entusiasmo da torcida era praticamente quase inexistente. Os fãs tinham poucos motivos para acreditar em um futuro melhor. A equipe tinha dificuldade até para encher o ginásio. O clima em Chicago era completamente de pura frustração. O último grande astro que havia vestido a camisa da franquia do Chicago Bulls tinha sido Art Gilmore. Sem desmerecer o A-Train, ele era um excelente pivô, mas defensivamente não era um jogador capaz de transformar a franquia ou chamar a atenção de toda a liga. Então chegou o draft da NBA lá de 1984. Com a terceira escolha geral, o Chicago Bulls selecionou um jovem ala armador extremamente atlético, vindo da Universidade da Carolina do Norte. O nome dele era Michael Jordan. Na época, nem mesmo a direção do Bulls fazia ideia do jogador que acabava de chegar na sua franquia. Um dos membros da franquia chegou a dizer: "Quando drafitamos Michael Jordan, eu não sabia o quão bom ele era. A força física que ele tinha era simplesmente inacreditável." When we drafted Michael, I did not know how good Michael was. The strength he had, the physical strength was amazing. Existia uma expectativa natural em torno daquele jovem talento, mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que ele mudaria completamente o destino da franquia. E aqui vale um salve especial para a franquia do Portland Trail Blazers, porque deixar o Michael Jordan passar, cara, foi, assim, sem dúvida, um dos maiores erros da história do esporte. Logo no primeiro treino aconteceu algo bem curioso. Um assistente técnico ligou para um dirigente do Chicago Bulls e disse as seguintes palavras: "Parabéns, ou congratulations, cara." E o dirigente simplesmente perguntou: "Por quê? Why?" Cara, e o assistente simplesmente respondeu: "Você não estragou esse draft. Esse garoto realmente é bom pra caramba." Ele estava completamente certo, galera. Quando o Michael Jordan chegou lá em Chicago, a franquia do Chicago Bulls precisava desesperadamente de uma nova esperança. Precisava de alguém capaz de desenvolver a vida da franquia. Não apenas alguém que marcasse pontos, mas alguém que trouxesse energia, empolgação e fizesse as pessoas voltarem a acreditar naquele time. E desde o primeiro dia ficou
ficou claro que Jordan seria exatamente esse jogador. Mesmo tendo apenas 21 anos de idade, ele praticamente assumiu o protagonismo da equipe. Seu talento era inegável, sua confiança parecia de um veterano e o mais importante, Michael Jordan não apenas jogava basquete, ele dava espetáculo. Os torcedores que estavam acostumados a assistir um time comum passavam de repente a ver um jogador capaz de fazer coisas que pareciam impossíveis naquela época. O burburinho começou a crescer, a cidade voltou a falar, né, do time do Chicago Bulls e toda a NBA começou a prestar atenção naquele garoto. Michael Jordan fez a sua estreia oficial na liga em 1984 contra a franquia do Washington Bullets. Era um jogo acordado justamente pela curiosidade em ver o que aquele novato seria capaz de fazer dentro de quadra. E Jordan não decepcionou. Os números talvez não pareçam absurdos hoje, né, cara? Ele teve médias ali no jogo de estreia, ele fez 16 pontos, pegou 6 rebotes e distribuiu 7 assistências. Mas quem assistiu aquele jogo percebeu imediatamente que havia algo diferente. Sua velocidade, o seu atletismo, o seu controle de corpo, e principalmente o seu jogo no mid-range, ou seja, o seu jogo na média distância, impressionava qualquer pessoa. Os torcedores saíram da arena com a sensação de terem testemunhados o nascimento de algo especial. Um deles, né, resumiu perfeitamente aquele sentimento ao dizer: parece que é emocionante de novo. Ele faz algumas coisas que eu nunca tinha visto antes. As palavras não conseguem descrevê-lo. Ele é poesia em movimento. E não foram apenas os torcedores de Chicago que ficaram impressionados. Muito rapidamente, jogadores veteranos começaram a perceber que aquele novato era diferente de todos os outros. Sua estreia havia sido apenas uma pequena amostra do que estava por vir. I thought I knew his potential, because I had played against the best players in the NBA so far, the Magics and the Birds and the Dr. J and Kareem, some great players. And all of a sudden, this rookie comes into the NBA, and I watched the way he moved on the court and his instincts. I'm like, wow, that's going to be scary. E conforme a temporada avançava, Michael Jordan simplesmente ficava cada vez melhor. Jogo após jogo, ele continuava impressionando, não apenas pelos números, mas principalmente pela forma como ele jogava. Jordan era eletrizante. Ele fazia o impossível parecer completamente natural, seja uma enterrada absurda, em uma bandeja acrobática ou em um arremesso no mid-range, né, um arremessozinho na média distância praticamente perfeito. Mas talvez o que mais chamasse a atenção fosse a sua capacidade de aparecer justamente nos momentos mais importantes, os momentos clutch. Mesmo sendo apenas um novato, ele jogava como se tivesse anos de experiência. Jordan parecia nascer para os grandes momentos e não demorou para, né, conquistar completamente a torcida do Chicago, porque Michael Jordan não era apenas um jogador de basquete, ele já começava a se transformar em um verdadeiro espetáculo. Suas enterradas eram simplesmente espetaculares, as bandejas pareciam impossíveis, os arremessos eram extremamente suaves. A cada partida, Michael Jordan encontrava uma nova maneira de impressionar. Durante a sua temporada de estreia, Jordan acumulou atuações que mostravam que ele não era apenas um bom novato, ele já parecia um dos melhores jogadores da NBA. Uma das apresentações mais marcantes aconteceu em 26 de janeiro de 1985 contra a franquia do Detroit Pistons. Naquela noite, Jordan meteu 49 pontos, seu recorde pessoal até então, e comandou a franquia do Chicago Bulls na vitória por 139 a 126 após a prorrogação. Ele simplesmente estava imparável, galera. It's over, baby, it's over. Acertava arremessos de todos os lugares da quadra, atacava a cesta sem medo e fazia a defesa do Detroit Pistons parecer completamente perdida. E aquele jogo foi apenas mais uma demonstração do que estava por vir naquela temporada. Poucos meses depois, né, lá em 26 de março de 1985, a franquia do Chicago Bulls enfrentou o Indiana Pacers. Jordan terminou a partida com 38 pontos e 9 rebotes, levando, né, a franquia do Chicago à vitória por 120 a 117. O mais impressionante, dos 38 pontos, 18
vieram apenas do último quarto. Foi ali que ficou claro que Michael Jordan não era apenas um jogador talentoso. Ele era um jogador que aparecia quando a pressão aumentava. Conforme a temporada avançava, as atuações absurdas continuavam aparecendo. Jordan terminou seu ano de novato com 7 jogos acima dos 40 pontos, incluindo uma partida de 45 pontos contra a franquia do San Antonio Spurs. E quando a temporada chegou ao fim, já não existia mais discussão. Michael Jordan não era apenas o melhor novato da NBA Rock of the Year, ele já era um dos melhores jogadores da liga inteira. Sua primeira temporada fez muito mais do que impressionar. Ele mudou completamente a imagem do Chicago Bulls. Mesmo jogando fora de casa, as arenas passaram a lotar, simplesmente porque as pessoas queriam assistir ao Michael Jordan. Ele virou atração nacional. Cada enterrada aparecia nos programas esportivos, cada grande jogada era destaque nas entrevistas. Todo mundo queria saber o que aquele garoto faria na partida seguinte, e ele sempre entregava, galera. Sua popularidade cresceu de forma absurda. Em poucos meses, Michael Jordan já era um dos atletas mais conhecidos dos Estados Unidos. No fim da temporada, os números impressionavam ainda mais. Jordan terminou seu ano de estreia com médias de 28 pontos, 7 rebotes e 6 assistências por jogo. Estatísticas completamente fora da curva para o calouro. O prêmio de novato do ano, o prêmio de Rock of the Year da NBA, veio praticamente por unanimidade, e não havia qualquer dúvida. Aquela já era considerada uma das maiores temporadas de estreia da história da liga. Mas talvez o mais importante nem fosse os números. Era a sensação que ele transmitia dentro da quadra. Desde o primeiro jogo, Jordan jogava como se tivesse nascido para aqueles momentos. Sua competitividade era diferente, sua confiança era diferente, a sua vontade de vencer jogos era diferente. As mesmas características que anos depois renderam 6 títulos da NBA, 5 prêmios de MVPs, inúmeras cestas decisivas e transformaram Michael Jordan no maior jogador da história do basquete. Tudo isso já estava ali, ainda em 1984 e 1985. A temporada de calouro de Michael Jordan não foi apenas um começo, foi uma declaração para toda a NBA. Ela mostrou que uma nova estrela havia chegado, mostrou que o Chicago Bulls finalmente tinha encontrado o jogador que mudaria completamente o destino dessa franquia. E olhando hoje para trás, fica fácil perceber, foi exatamente ali que começou a história do maior de todos os tempos. Galera, esse é mais um episódio aqui da nossa série Old School, onde vamos voltar no tempo para poder relembrar as maiores lendas, temporadas históricas, momentos inesquecíveis da NBA nos anos 80, 90, anos 2000, beleza? E claro, cara, em um único vídeo não dá para contar absolutamente tudo. Cara, se fosse entrar em cada detalhe da carreira de Jordan, meus amigos, isso aqui daria uma série estilo The Last Dance e olhe lá, viu? A ideia aqui foi mostrar a temporada de calouro do Michael Jordan, cara. A ideia foi mostrar como uma única temporada foi suficiente, para poder mudar completamente a história do Chicago Bulls e apresentar ao mundo aquele que viria a ser, considerado por muitos o GOAT da NBA. Se vocês curtiram esse formato de vídeo, não se esqueça de deixar o like, cara. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Basca. E é claro, comenta aqui, galera, qual foi o momento mais impressionante da temporada de calouro do Michael Jordan? O que vocês acham? Comenta aqui, beleza? É isso, galera. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Já tem outros vídeos aqui no ar, já tem um vídeo do Scottie Pippen, também falando um pouquinho sobre a história dele, E é o seguinte, se vocês têm alguma dica, sugestões para outros conteúdos aqui no canal, é só comentar aqui, beleza? É isso, vou nessa, tô ficando rouco aqui, ó. Percebeu que eu tô meio rouco? Acho que eu tô empolgado demais para poder gravar, que eu tô forçando a voz. Enfim, galera, desejo muito sucesso na vida de todos vocês, beleza? Que vocês tenham, uma excelente, como é que é? É isso, galera. Desejo muito sucesso na vida de todos vocês, Que vocês tenham dias repletos de bons acontecimentos, boas notícias, só bênçãos, beleza? Eu vou nessa, se cuidem, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, bye bye!